Vietnã, 1966. O ar era denso, quase sólido, um misto de umidade e pólvora que grudava na pele como uma segunda camada. O sol nascia pesado sobre o delta do Mekong e os helicópteros Hui cruzavam o céu como libélulas metálicas, cuspindo vento e poeira sobre o campo. A selva vibrava, não com vida, mas com a expectativa da morte. Homens com rostos jovens demais e olhos velhos demais avançavam por uma trilha encharcada, as botas afundando na lama, os nervos à flor da pele. Eles carregavam o que o exército americano chamava de o rifle do futuro, o M16. Leve, elegante, feito de alumínio e polímero, o oposto dos velhos fuzis de madeira que haviam servido nas guerras anteriores. Ele parecia a prova de tudo, mas naquela manhã, sob o calor e o medo, ele começava a mostrar seu verdadeiro rosto. Um soldado do 25º Regimento de Infantaria, de nome Patrick O'Neill, lembra do som antes do pânico. O estalo metálico seco, diferente do disparo. Um clique vazio. Ele puxou o ferrolho. Nada. Outro clique. Silêncio. Ao lado, um companheiro já caía. Os inimigos se aproximavam pela vegetação, invisíveis, mas certos. Patrick olhou para o rifle nas mãos, a arma mais moderna do mundo, e viu apenas uma promessa quebrada. Ali, no coração do Vietnã, o M16 deixou de ser uma inovação, tornou-se uma sentença. Nos meses seguintes, o mesmo som, o clique seco, o silêncio mortal, ecoaria em centenas de emboscadas. O rifle que o Pentágono havia vendido aos soldados como infalível, capaz de atirar no inferno sem travar, estava falhando no pior dos cenários. Um ambiente onde a umidade, a sujeira e a vida se misturavam numa mesma lama corrosiva. O inimigo, armado com o velho AK-47 soviético, parecia invencível. Enquanto o M16 engasgava com cada grão de areia, o AK cuspia fogo com brutal eficiência. Era pesado, rude e feio, mas funcionava. E na guerra, apenas isso importava. Mas o erro não nasceu na selva. Ele nasceu em salas frias de Washington, onde engenheiros e políticos se encantaram com números e ignoraram o barro. O M16 era o símbolo de uma nova era tecnológica, um projeto leve, rápido e barato de produzir. O exército queria eficiência industrial, não tradição. O problema é que o Vietnã não era um laboratório, era um pântano, um inimigo invisível. A selva não respeitava cálculos nem manuais. Ela devorava metal, enferrujava parafusos e castigava qualquer máquina que não entendesse o clima do inferno. Em menos de um ano, o rifle que prometia mudar a guerra começou a acumular um preço vergonhoso. Os soldados o chamavam de o brinquedo de plástico do Pentágono. Nos acampamentos, piadas amargas corriam de boca em boca. O M16 não mata o inimigo, mata o operador. Os oficiais tentavam conter o desespero. Os relatórios, no entanto, não mentiam. As travas eram constantes. As câmaras entupiam. As balas, deformadas pela umidade, explodiam dentro do cano. Em cartas enviadas aos familiares, soldados escreviam frases que Washington jamais publicaria. O M16 trava toda vez que mais preciso dele, e cada vez que trava, alguém morre. Enquanto o alto comando negava as falhas, os corpos se acumulavam. E em cada emboscada perdida, nascia uma dúvida que corroía o orgulho americano. Como a maior potência militar do planeta podia enviar seus homens para lutar com uma arma que se recusava a lutar junto? O Vietnã se tornava o espelho de um império confuso, que acreditava na tecnologia, mas esquecia da realidade. Naquele ano, um correspondente de guerra escreveu em seu diário: "Os homens aqui não temem o inimigo, temem o som do clique do próprio rifle." Era uma frase simples, mas definia toda uma era. O M16 não falhou apenas como arma, falhou como símbolo, o símbolo de uma guerra que acreditava no progresso, mas tropeçava na própria arrogância. E enquanto os corpos voltavam para casa cobertos pela bandeira, os engenheiros em Washington começavam a perceber o óbvio. O fuzil do futuro havia nascido de uma mentira. O M16 nasceu não em um campo de batalha, mas em um laboratório cercado por ambição e política. No final da década de 1950, os Estados Unidos estavam em meio a uma corrida invisível, não apenas por território ou ideologia, mas por inovação. O exército ainda usava o M14,
um fuzil pesado, derivado da linhagem do lendário Garand da Segunda Guerra Mundial. Era preciso, confiável, mas antiquado. O mundo avançava para o combate móvel, leve, automatizado. O Pentágono queria uma arma que refletisse o século que se aproximava, mais rápida, mais leve, mais americana. Foi então que um engenheiro civil chamado Eugene Stoner apresentou uma ideia que parecia saída da ficção científica. Seu protótipo, o AR-15, era feito de alumínio e plástico, dois materiais que a velha guarda militar considerava inadequados para o campo de batalha. Quando o apresentava aos generais, Stoner dizia: "Vocês ainda acreditam que aço e madeira ganham guerras. Eu acredito em velocidade e precisão." O projeto foi ignorado, ridicularizado, engavetado, até que a Força Aérea, mais aberta a experimentos, decidiu testá-lo em missões de segurança de base. O resultado foi impressionante. O AR-15 era leve, fácil de manusear e disparava com precisão assustadora. Mas a revolução não era apenas técnica, era política. O lobby da Colt, fabricante da arma, viu ali uma oportunidade milionária. Em 1963, com o Vietnã se tornando uma ferida aberta, a Colt convenceu o Departamento de Defesa a adotar o modelo, rebatizado como M16. As promessas vinham em slogans otimistas: o fuzil que não precisa de limpeza, o soldado do futuro. A vitória começa com leveza. Nenhuma delas era verdadeira. O problema é que o M16 foi empurrado para a guerra antes de estar pronto para ela. A pressa do Pentágono em modernizar o armamento americano ignorou uma série de detalhes técnicos. O AR-15 original havia sido testado com uma pólvora específica, uma mistura que reduzia o acúmulo de resíduos no cano. Mas para economizar, o exército mudou o tipo de pólvora sem avisar Stoner, sem ajustar o projeto, sem alterar o sistema de ejeção. O resultado foi desastroso. Cada disparo deixava o interior da arma coberto por uma camada pegajosa de sujeira e carbono. Em condições ideais, isso seria apenas incômodo. No Vietnã, com lama, chuva e calor sufocante, era fatal. Enquanto o rifle seguia para o fronte, os manuais ainda diziam que ele era autolimpante. Nenhum kit de limpeza foi enviado com os primeiros lotes. Os soldados chegavam à selva com uma arma moderna, mas sem meios de mantê-la viva. A cada combate, o M16 se transformava em uma armadilha mecânica. A arma disparava os primeiros tiros com eficiência, mas logo emperrava, travando o ferrolho, prendendo o cartucho, tornando-se inútil. E o que era pior, ela travava nos piores momentos, em meio à emboscada, com o inimigo a poucos metros. Para os generais em Washington, o M16 ainda era um triunfo tecnológico. Nos desfiles, o metal negro e o corpo esguio brilhavam como promessa, mas nos campos de arroz, o som que os soldados ouviam não era o da vitória, era o clique oco da traição. Um erro de engenharia havia se transformado em tragédia humana. Os relatórios começaram a chegar em pilhas, fotografias de armas entupidas de lama, ferrolhos quebrados, câmaras rachadas. Os comandantes pediam substituições, mas a resposta era sempre a mesma. O problema é o operador. Culpavam os soldados pela sujeira, pela falta de manutenção, pela falta de disciplina. Nenhum deles parecia entender que não se tratava de negligência, e sim de física. O M16 fora projetado para um campo limpo. O Vietnã era uma ferida viva, uma selva que engolia até o aço. Ainda assim, a propaganda continuava. A Colt multiplicava contratos. O exército insistia que o futuro havia chegado. Ninguém queria admitir que aquele futuro estava coberto de lama e sangue. Em uma carta enviada à família, um fuzileiro escreveu: "Dizem que o M16 é autolimpante. Deve ser verdade. Ele se limpa sozinho das mãos de quem morre tentando disparar." O M16 nascera de uma utopia tecnológica, mas como todas as utopias, ignorava o terreno onde seria testada. O brilho metálico do rifle refletia não o avanço, mas a ilusão. E no Vietnã, as ilusões não duravam mais do que um carregador. O Vietnã era mais do que uma guerra, era um pesadelo úmido. A selva respirava como um animal vivo, abafada, imprevisível, cheia de sons que nunca revelavam suas fontes. Era ali, naquele labirinto de folhas, lama e medo, que o M16 seria testado pela primeira vez em combate real.
O rifle que Washington vendia como o ápice da modernidade desembarcou em Da Nang com a confiança de quem acredita no próprio mito. Para os jovens recrutas, ele era símbolo de esperança. Leve, bonito, diferente dos velhos monstros de aço que seus pais haviam carregado na Europa. Parecia a arma de uma nova era, mas essa ilusão durou pouco. As primeiras patrulhas começaram ainda em 1965. No início, o rifle parecia cumprir sua promessa. Rápido, fácil de apontar, quase sem recuo. Os soldados elogiavam o design, o peso reduzido, a sensação de que finalmente tinham em mãos algo digno da maior potência do planeta. Mas bastaram algumas semanas na selva para que o encanto se transformasse em horror. As primeiras falhas apareceram como sussurros, um cartucho preso, um ferrolho emperrado, um disparo que não saía. No calor da batalha, cada segundo de silêncio era uma sentença. O 1º Batalhão de Infantaria reportou um incidente emblemático. Durante uma emboscada perto de Pleiku, uma tropa americana ficou cercada por Vietcongues armados com AK-47. Quando os americanos tentaram revidar, dezenas de M-16 travaram ao mesmo tempo. Homens tentavam desesperadamente destravar os mecanismos com baionetas, murmurando orações, enquanto o som dos rifles inimigos cortava o ar. Ao final do confronto, os corpos foram encontrados em posições quase idênticas, todos com o rifle aberto, tentando limpá-lo. As fotos foram censuradas. O Vietnã não era apenas o campo de teste da engenharia americana. Era um espelho que refletia o custo da arrogância. Cada gota de chuva que caía sobre o M-16 transformava-se em inimiga. A pólvora usada no cartucho criava um resíduo fino, quase invisível, que grudava nas paredes internas da câmara. Bastava uma rajada para formar uma crosta que endurecia com o calor. O próximo disparo empurrava mais sujeira, mais pressão, até que o rifle travava por completo. Em campo aberto, um soldado podia desmontar e limpar a arma. Na selva, cercado e atirando às cegas, isso era impossível. Os relatórios técnicos começaram a se acumular. O Departamento de Armamentos tentava minimizar o problema, mas os relatos eram cada vez mais claros. As cartas de soldados descreviam uma rotina de frustração e desespero. Um fuzileiro escreveu: "Meu rifle travou 3 vezes hoje. A última quando eles estavam a menos de 30 metros. Não houve tempo para nada. Ele era meu amigo mais confiável. Agora é só um peso morto." Outro acrescentou: "É um rifle bonito quando está limpo." Mas aqui nada fica limpo. O inimigo, por outro lado, parecia imune ao inferno. Os Vietcongues carregavam seus AK-47s com confiança quase cínica. Podiam mergulhar com eles no rio, enterrá-los na lama e ainda assim atirar. O som grave e ritmado de suas rajadas se tornava a trilha sonora da impotência americana. O M-16, com seu som agudo e intermitente, parecia frágil, civilizado demais para aquele tipo de guerra. Era a metáfora perfeita para o conflito. Uma potência tecnológica enfrentando um inimigo primitivo e perdendo. Em uma base próxima a Hue, um sargento resumiu a tragédia em uma frase que se tornaria lendária: "Eles têm o Kalashnikov, e nós temos um brinquedo caro que não sabe sujar as mãos." As tentativas de correção começaram tarde. O exército enviou técnicos para o fronte, distribuindo novos lotes de munição e instruções de limpeza improvisadas. Mas a confiança já estava morta. Cada soldado olhava para o M-16 como se fosse uma roleta russa. A qualquer momento, ele podia decidir não funcionar. E quando a arma em que você confia te abandona, a guerra muda de significado. A selva deixava de ser apenas o território do inimigo. Tornava-se o inimigo em si. A umidade parecia zombar de cada tentativa de modernidade, como se dissesse: "Aqui, só o que resiste é o que se adapta." O M-16 havia sido criado para vencer o futuro. No Vietnã, ele enfrentou o presente e perdeu. As primeiras falhas do M-16 deixaram de ser rumores e se tornaram uma epidemia dentro do exército americano. O que começou como pequenos incidentes isolados logo se transformou em uma crise de confiança generalizada. Nas bases, nas selvas e nas colinas, a frase "ele travou de novo" tornou-se tão comum quanto o som distante dos helicópteros. Soldados começaram a desconfiar mais da própria arma do que do inimigo.
E quando o medo de apertar o gatilho é maior que o medo de morrer, a guerra já está perdida. O problema técnico, em teoria, parecia simples. Resíduos de pólvora se acumulavam na câmara e no tubo de gás, provocando falhas de ejeção. Na prática, era um desastre. As balas ficavam presas, o cartucho deformava e o ferrolho travava com tanta força que só podia ser aberto batendo com o calcanhar na alavanca. Em meio a tiroteios, soldados desesperados usavam pedras, facas, o que encontrassem, para forçar o mecanismo. Cada segundo perdido era um segundo ganho pelo inimigo. Os oficiais tentavam manter a calma, mas sabiam que algo muito errado havia acontecido. O rifle que fora apresentado como autolimpante agora precisava ser desmontado e escovado várias vezes por dia. Mas os soldados não tinham kits de limpeza, porque o manual dizia que eles não seriam necessários. Assim, improvisavam com escovas de dentes, cadarços e pedaços de pano embebidos em óleo de motor. Era uma cena de desespero disfarçado de rotina. Em 1967, um relatório confidencial chegou às mãos do Congresso. Mais de 80% dos fuzileiros relatavam falhas no disparo em algum momento do combate. Em batalhas prolongadas, o índice subia para 90%. O documento continha fotografias perturbadoras, armas cobertas de lama, ferrolhos quebrados e corpos de soldados americanos encontrados com o rifle desmontado no colo. Era impossível negar. O M16, o fuzil do futuro, estava matando seus próprios homens. Nos campos de batalha, o impacto psicológico foi devastador. Os soldados começaram a personalizar suas armas, tentando exorcizar o azar. Um batizou o seu de Mary Jane, outro de Lucky. Havia quem o pintasse com nomes de garotas ou frases irônicas como Don't Jam Please, mas nada disso mudava o fato. O M16 era um fardo. Em contraste, os Vietcongues tratavam o AK-47 com reverência. Para eles, o rifle soviético era quase um símbolo religioso, uma extensão do corpo, tão confiável quanto o próprio instinto de sobrevivência. Enquanto isso, em Washington, a culpa virava uma disputa política. O exército culpava a Colt. A Colt culpava o tipo de pólvora. O Congresso culpava o Departamento de Defesa. E o Pentágono culpava a falta de disciplina das tropas. A verdade é que todos tinham parte no erro. O M16 havia sido testado em campos controlados, limpos, com manutenção constante. Nenhum engenheiro havia se ajoelhado na lama, sob chuva e sangue, tentando destravar um ferrolho emperrado. Nos campos de combate, as consequências iam muito além da mecânica. Havia algo quase metafísico naquela falha. Soldados começaram a desenvolver um tipo novo de trauma. Não apenas o medo da morte, mas o medo da impotência. A sensação de estar diante do inimigo e não poder revidar. O som do clique seco se tornava um gatilho emocional. Muitos sobreviventes contariam anos depois que esse som, não os tiros, não as explosões, era o que os assombrava nos sonhos. As batalhas do delta do Mekong e das colinas de Khe Sanh se tornaram campos de prova da falibilidade americana. Enquanto o AK-47 rugia com constância, o M16 sussurrava sua vergonha. Era leve demais, delicado demais, sofisticado demais para um lugar onde o barro engolia até as botas. Um sargento escreveu em seu diário: "A cada emboscada o inimigo ganha confiança e nós perdemos fé." Os jornalistas de guerra começaram a notar a diferença. Em fotografias publicadas nas revistas americanas, soldados eram vistos com expressões exaustas, segurando o M16 com desconfiança. Em algumas, notava-se que muitos haviam substituído o rifle por armas capturadas do inimigo. Era a confissão silenciosa de que o sonho tecnológico havia falhado. E quando o próprio soldado abandona a arma do seu país para empunhar a do inimigo, não é apenas a batalha que está perdida, é o mito da superioridade, o mito da perfeição, o mito de que a tecnologia é mais forte que a realidade. O M16 não falhava apenas mecanicamente, ele falhava filosoficamente. Era o retrato de uma nação que acreditava que podia vencer qualquer selva com alumínio e slogans, mas a selva, como sempre, venceu. A selva não tinha piedade, era viva, densa, úmida, uma catedral de sons e sombras onde até o ar parecia inimigo. A chuva caía sem parar, fina e insistente,
transformando cada colina em um campo de lama. O chão cheirava a podridão e pólvora, e o barulho dos insetos se misturava ao zumbido distante dos helicópteros. Ali, no coração do Vietnã, o M-16 mostrava seu pior lado. Ele não era uma arma. Era uma promessa fraturada nas mãos de homens exaustos. O soldado David Hensley, da 9ª Divisão, escreveu em seu diário: "Não é o inimigo que me assusta, é o som do clique. Quando ouço, sei que posso morrer antes de ter chance de reagir." Esse som, o clique seco e oco do ferrolho travando, se tornou o símbolo de uma tragédia silenciosa. Durante as emboscadas, cada disparo era uma roleta. Alguns rifles funcionavam perfeitamente. Outros paravam após 3 tiros, e ninguém sabia qual seria qual. A lama se infiltrava em tudo. Entrava pelos canos, secava dentro dos mecanismos, misturava-se à graxa e criava uma crosta espessa que nenhum pano conseguia remover. Quando o ferrolho travava, o soldado puxava com força, e o cartucho preso explodia dentro da arma, ferindo mãos e rostos. Muitos voltavam para a base com os dedos queimados, os olhos irritados e a alma cansada. Enquanto isso, os Vietcongues pareciam imunes ao caos. Seus AK-47s cuspindo fogo no meio da chuva eram o som da inevitabilidade. A cada rajada, os americanos percebiam o contraste brutal entre teoria e prática. O rifle do inimigo, pesado e rude, continuava a disparar mesmo após ser arrastado pela lama ou mergulhado no rio. Já o M-16, delicado e moderno, parava diante de um simples grão de sujeira. Era a diferença entre uma arma feita para o campo de batalha e uma feita para o laboratório. As batalhas de Ap Bac e Adrang Khe Sanh viraram sinônimos de frustração. Relatos contam que, durante confrontos noturnos, os soldados americanos eram obrigados a rastejar em silêncio, limpando as armas com panos improvisados enquanto o inimigo se movia na escuridão. Havia momentos em que as unidades inteiras ficavam presas, incapazes de atirar, ouvindo apenas o barulho dos passos se aproximando. E nesse silêncio úmido e sufocante, o medo tomava forma física. Um tenente do Corpo de Fuzileiros Navais, entrevistado anos depois, descreveu o M-16 como um fantasma que escolhia quando viver e quando morrer. Ele dizia que, nas emboscadas, via seus homens atirando por reflexo, rezando para que o rifle não os traísse. Alguns começaram a carregar escovas e óleos nas bolsas, limpando a arma entre disparos como se pudessem convencer o metal a cooperar. Outros, mais desesperados, pegavam AK-47s dos inimigos mortos. Uma cena impensável, mas cada vez mais comum. O problema não era apenas físico, era moral. A confiança entre o soldado e sua arma é um laço quase sagrado. Quando ela falha, o vínculo se quebra. O M-16 não apenas deixava de atirar, ele tirava dos homens o senso de controle, tornava-os espectadores da própria vulnerabilidade. A cada missão, o medo aumentava. A cada volta para a base, a raiva crescia. Os homens começaram a culpar o comando, os engenheiros o próprio país. O rifle virou símbolo da distância entre quem lutava e quem mandava lutar. Nos jornais americanos, a propaganda continuava mostrando o M-16 como o auge da modernidade. As revistas militares falavam em design revolucionário, peso ideal, precisão sem precedentes. Mas nas selvas do Sudeste Asiático, o design se tornava inutilidade. Um soldado escreveu em uma carta: "É um rifle bonito demais para a guerra. Parece feito para desfile, não para sobreviver." Com o tempo, o cheiro de óleo e lama se tornou tão característico quanto o do sangue. Os soldados diziam que o M-16 tinha um som próprio, um tipo de suspiro metálico antes de falhar. Alguns começaram a supersticiosamente bater no cano antes de disparar, como quem desperta algo adormecido. Mas a superstição não salvava ninguém. A combinação de calor, chuva e descuido logístico transformou a selva em um inimigo invisível. As armas enferrujavam, as molas cediam, e a guerra se transformava em um ato de resistência emocional. Cada combate era uma prova de paciência. E o M-16, o rifle que deveria simbolizar a superioridade americana, se tornava o retrato da impotência. Naquela lama, entre gritos e trovões, os soldados aprenderam a verdade que Washington se recusava a aceitar. Nenhuma tecnologia sobrevive à natureza quando é feita sem respeitá-la. A selva não perdoava o brilho do alumínio.
O Vietnã não perdoava a arrogância. Em 1967, a situação já havia saído do controle. O que antes era tratado como problema técnico, agora se transformava em vergonha nacional. As falhas do M-16 já não podiam mais ser escondidas sob relatórios confidenciais ou promessas de correção. As cartas de soldados mortos começaram a chegar às famílias, e algumas delas traziam, junto dos pertences, o próprio rifle, travado, emperrado, sujo de lama e sangue seco. Era impossível ignorar a evidência. O rifle que deveria representar o avanço americano havia se tornado o símbolo mais cruel do fracasso. Os jornalistas começaram a farejar a verdade. Correspondentes que voltavam do front contavam histórias de batalhas perdidas por causa de armas que se recusavam a disparar. A revista The Washington Star publicou um artigo que escandalizou o país: o rifle que matou nossos meninos. No Congresso, pais de soldados exibiam as cartas enviadas de Saigon, nas quais seus filhos descreviam o M-16 como uma maldição. O público, até então distante da realidade da selva, começou a entender que algo muito mais profundo do que uma falha mecânica estava acontecendo. Em abril daquele ano, uma audiência foi convocada. O Comitê das Forças Armadas ouviu generais, engenheiros e representantes da Colt. A tensão era palpável. Na mesa, repousava um M-16 manchado. Retirado de um corpo em Khe Sanh, um congressista segurou o rifle diante das câmeras e disse: "Esta é a arma que nossos soldados levam para morrer. Ela não atira, ela falha." A transmissão foi curta, mas suficiente para abalar a imagem de infalibilidade do Pentágono. Enquanto isso, no Vietnã, o desespero atingia níveis absurdos. Algumas unidades começaram a fabricar manualmente seus próprios kits de limpeza, usando escovas de latão e pedaços de pano improvisados. Oficiais ordenavam aos soldados que dormissem com as armas abertas, para que o ar noturno secasse a umidade do metal. Havia quem usasse pólvora seca de granadas velhas para desentupir o cano. Era uma guerra dentro da guerra. O homem contra sua própria ferramenta. Os fuzileiros chamavam o M-16 de a diva de Washington. Diziam que ele precisava ser tratado com carinho, limpo, mimado, qualquer descuido, e ela se recusava a cantar. Os inimigos, por outro lado, tratavam o AK-47 como uma extensão do corpo. A diferença era gritante. Enquanto o M-16 exigia manutenção constante, o AK aceitava abuso. E na guerra, o que sobrevive não é o que brilha, é o que aguenta. As ordens começaram a mudar. Técnicos foram enviados às frentes de batalha com novas instruções. A munição seria substituída por uma fórmula menos suja, os tubos de gás seriam polidos e os kits de limpeza, enfim, distribuídos. Mas era tarde demais para recuperar a confiança. Os soldados já haviam perdido a fé. Você pode trocar a pólvora, pode mandar escovas, mas não pode apagar o que vimos, escreveu um sargento ao seu comandante. Nos bastidores, a Colt tentava se defender. Alegava que havia avisado o exército sobre os riscos da nova pólvora, que a pressa da produção havia forçado compromissos técnicos, que a culpa era da burocracia, não da engenharia. Mas o público não queria desculpas. Queria respostas. Como um país que mandava homens à lua podia errar em algo tão básico quanto um fuzil? Para os soldados, o sentimento era mais amargo. A guerra já não parecia uma causa, parecia uma armadilha. O inimigo invisível, a selva sufocante e agora a própria arma contra eles. Um soldado anônimo resumiu tudo em uma frase rabiscada na lateral do rifle. Made in America, failed in Vietnam. O Pentágono lançou uma campanha de controle de danos. Panfletos foram distribuídos, instruindo o uso correto do M-16, agora equipado com cromagem interna e novos cartuchos. Os engenheiros chamaram a nova versão de M-16A1, um número a mais, como se o problema pudesse ser resolvido com matemática. Mas a cicatriz já estava aberta. Nenhum nome novo apagaria o que aquele rifle representava. Os inimigos, por outro lado, começaram a zombar disso. Propaganda Vietcong mostrava cartazes com americanos assustados, segurando rifles quebrados, enquanto soldados vietnamitas levantavam o AK-47 como um troféu. O rifle soviético virou símbolo da resistência. O M-16 virou piada. Nos corredores de Washington,
oficiais tentavam salvar a reputação da arma. Um deles, em uma entrevista à imprensa, disse: "Toda inovação passa por dor, mas no Vietnã a dor não era uma metáfora, era literal, humana, irreversível. Cada falha do M16 custava uma vida. O colapso do rifle foi mais do que um fracasso técnico, foi um colapso moral. Mostrou ao mundo que o império mais poderoso da Terra podia ser derrotado não apenas por balas, mas por parafusos mal ajustados. Foi preciso encarar o desastre de frente, para que o exército americano admitisse o óbvio. O M16, como fora enviado ao Vietnã, era uma falha monumental. Mas da vergonha pública nasceu o que os engenheiros chamariam de a virada técnica. Em meados de 1967, após meses de pressão política, relatórios de campo e testemunhos de soldados traumatizados, o Pentágono criou uma força-tarefa para reavaliar o rifle do zero. Desta vez, as ordens eram claras. Nada de marketing, nada de slogans, apenas resultados. Os engenheiros da Colt e do Departamento de Armamento foram até o fronte. Não ficaram em escritórios. Caminharam pela lama, sentiram o cheiro do óleo queimado, viram o que a umidade fazia com o aço. Encontraram rifles cobertos de crostas escuras, tubos corroídos e ferrolhos entalados. E perceberam, pela primeira vez, que o problema não era o soldado, era o projeto. O tipo de pólvora utilizado, a ausência de cromagem interna e a falta de kits de limpeza transformavam o M16 em uma bomba-relógio. Era como se cada disparo o aproximasse da autodestruição. As modificações começaram imediatamente. O novo modelo recebeu um interior cromado, resistente à corrosão e mais fácil de limpar. O tipo de pólvora foi trocado por uma fórmula menos suja e mais estável. Os carregadores, antes frágeis, foram reforçados. E, finalmente, os kits de limpeza foram distribuídos a todas as tropas, com escovas, óleo e instruções claras. O manual agora dizia: "O M16 é uma máquina de precisão. Cuide dele e ele cuidará de você." Era uma frase quase poética, mas no campo significava sobrevivência. Os resultados começaram a aparecer. Em poucos meses, as taxas de falhas caíram drasticamente. Os soldados, ainda desconfiados, começaram a perceber a diferença. O novo M16A1 disparava de forma mais suave, mais limpa, mais previsível. As peças antes frágeis agora resistiam à umidade. A cromagem interna impedia o acúmulo de sujeira e o novo sistema de ejeção reduzia as travas. Era como se o rifle finalmente respirasse. Mas recuperar a confiança dos homens era um trabalho mais difícil que ajustar o metal. O M16 havia deixado cicatrizes profundas. A selva, com sua umidade sufocante, ainda parecia testar cada disparo, como se zombasse da tecnologia. Mesmo com as melhorias, muitos soldados continuavam levando AK-47s capturados, uma espécie de amuleto contra a decepção. Para eles, o M16 ainda era o símbolo de uma promessa quebrada. O coronel Samuel Cummings, um dos responsáveis pela revisão do armamento, escreveu em seu relatório: "A guerra é um laboratório cruel. O M16 não falhou apenas por falhas mecânicas, mas por excesso de confiança. Projetamos uma arma sem imaginar o ambiente onde ela lutaria." Essa frase se tornaria um marco nas academias militares. Ela resumia, em poucas palavras, o que o Vietnã havia ensinado ao poder americano, que nenhuma inovação sobrevive ao desprezo pela realidade. Enquanto isso, os Vietcongues começaram a respeitar o rifle reformado. O som característico do M16A1 em combate passou a ecoar com regularidade. As emboscadas mudaram de ritmo. Os americanos já não eram mais alvos indefesos. As falhas diminuíam e as mortes por travamento quase desapareceram. O rifle que antes traía seus donos agora começava lentamente a ser temido. Para muitos soldados, a mudança veio tarde demais. Mas para os que sobreviveram, o M16A1 se tornou uma espécie de redenção silenciosa. Alguns diziam que podiam sentir quando a arma confiava neles de volta. Era uma relação quase humana, um pacto entre máquina e homem forjado no erro e no sofrimento. A guerra, no entanto, já havia cobrado seu preço. O M16A1 não mudaria o curso do conflito, mas mudaria o futuro das armas. Pela primeira vez,
a doutrina militar americana aceitava a ideia de adaptação. A lição era clara: não basta projetar o melhor, é preciso compreender o pior. A virada técnica do M16 marcou o nascimento de uma nova mentalidade. Não era mais o orgulho do alumínio que movia o exército, mas a humildade da experiência. No ferro do novo cano, gravava-se não apenas o número de série, mas o peso de milhares de vozes silenciadas. E enquanto os engenheiros comemoravam o sucesso das melhorias, os veteranos sabiam a verdade amarga. A perfeição vinha tarde demais para quem já havia caído com o clique seco de uma falha. O novo M16 podia disparar, mas o velho ainda ecoava, não nas armas, mas nas memórias. O preço humano do M16 não se media em números, mas em silêncios, em olhares perdidos, em cartas nunca enviadas, em pesadelos que continuaram por décadas. Mesmo quando o novo modelo começou a funcionar, o som do clique seco ainda assombrava os homens que haviam ouvido aquilo antes de ver um amigo cair. A falha mecânica havia se transformado em uma ferida emocional, um símbolo do quanto a guerra moderna podia desumanizar sob o disfarce da tecnologia. Muitos veteranos do Vietnã nunca conseguiram perdoar o rifle. Nas reuniões de ex-combatentes, anos depois, o M16 ainda era lembrado com uma mistura de desprezo e luto. Alguns o chamavam de a arma que não atirava. Outros diziam que era a traição do Pentágono. Havia quem guardasse um cartucho deformado como lembrança, um pequeno cilindro de bronze que representava mais do que uma falha, representava um amigo que não voltou. O trauma não vinha apenas do som ou da memória, mas da sensação de abandono. Os soldados acreditavam que haviam sido traídos pelo próprio país, enviados para uma guerra que não compreendiam, com armas que não funcionavam, e depois silenciados quando tentavam contar a verdade. Muitos diziam que a falha do M16 era o reflexo perfeito da política americana no Vietnã. Brilhante nos discursos, frágil na prática. Um veterano de Hu, entrevistado em 1983, contou: "Eu ainda sonho com o som do clique. Acordo suando, sentindo o rifle nas mãos. No sonho, ele nunca dispara. Sempre trava. E quando olho para o lado, eles estão mortos. Sempre os mesmos rostos. Era um pesadelo comum. Aquele som, tão pequeno, tão técnico, havia se transformado em uma metáfora do medo. O exército tentou enterrar a vergonha com prêmios e campanhas. Anos depois, os fabricantes exaltavam o M16A1 como o rifle que redefiniu a guerra moderna. Mas para quem esteve lá, o novo modelo era apenas a versão corrigida de um erro que custara demais. Alguns veteranos se recusavam a tocar em um M16 em exposições. Outros choravam ao vê-lo em museus, limpo, brilhante, estático, tão diferente do metal sujo e quente que carregaram pelas colinas do Vietnã. No campo psicológico, o trauma virou estudo. Psiquiatras militares notaram que os sobreviventes do M16 tinham taxas mais altas de estresse pós-traumático. Havia algo particular na impotência de estar armado, e ainda assim, indefeso. O rifle que falhava parecia corroer a noção de identidade do soldado. O homem treinado para lutar descobria em meio à lama que sua ferramenta era tão vulnerável quanto ele. E quando a confiança morre, tudo desmorona. As cartas enviadas às famílias também refletiam esse abismo. Muitas terminavam com a mesma frase: "Não confie em tudo o que dizem." Era um recado amargo, uma ruptura entre o soldado e a narrativa oficial. O M16 havia se tornado o símbolo dessa desconfiança. Ele representava o divórcio entre o ideal e o real, entre a promessa e o preço. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a sociedade começava a perceber que aquela guerra não era uma cruzada heróica, mas uma sucessão de erros acumulados. O rifle que falhou nas selvas passou a ilustrar revistas e exposições como um lembrete do custo da arrogância. Um senador chegou a dizer: "O M16 não é apenas um erro de engenharia. É um espelho do Vietnã, uma ideia brilhante que se destruiu na prática." Eugene Stoner, o engenheiro que o criara, viveu o resto da vida dividido entre orgulho e culpa. Ele sabia que seu projeto original, o AR-15, havia sido alterado sem seu consentimento, mas também sabia que o nome M16 carregava seu DNA. Em uma entrevista rara, disse apenas: "A tecnologia é neutra. Quem erra
É o homem que a usa sem entender o contexto. Era uma confissão simples, mas profunda, a lembrança de que até o engenheiro mais visionário pode ser vencido por decisões tomadas longe do campo de batalha. O preço humano não foi pago apenas com sangue, mas com fé. Fé na superioridade tecnológica, fé na liderança política, fé na própria narrativa de que o progresso é invencível. O M16 provou que nenhuma dessas fés sobrevive à realidade quando ela é feita de lama, suor e medo. O rifle corrigido, o M16A1, funcionava, disparava, matava. Mas já era tarde demais para os que morreram tentando fazê-lo funcionar. O metal podia ser limpo, mas o espírito permanecia manchado. E naquela mancha, os Estados Unidos encontraram uma verdade incômoda. Às vezes, a derrota não vem do inimigo, mas da própria confiança cega na máquina. Das cinzas do fracasso nasceu a transformação. Quando o escândalo do M16 finalmente se dissipou e a poeira da vergonha começou a baixar, o exército americano percebeu que havia recebido uma lição que nenhuma academia militar teria coragem de ensinar. A guerra moderna não é vencida apenas com força e tecnologia, mas com adaptação e humildade. O rifle que um dia simbolizara a arrogância industrial se tornaria, ironicamente, o catalisador de uma revolução silenciosa dentro das Forças Armadas. Nos anos seguintes, o Pentágono iniciou uma revisão completa de suas doutrinas. A primeira decisão foi simples, mas profunda. Nunca mais enviar ao campo uma arma que não tivesse sido testada nas piores condições possíveis. Nascia ali a filosofia que ficaria conhecida como Combat Proven, o selo que separava a teoria da sobrevivência. Cada novo armamento, veículo ou sistema, passaria a ser avaliado não apenas por engenheiros, mas por soldados que sabiam o que significava confiar a vida a uma máquina. Os engenheiros aprenderam que o campo de batalha é um ambiente selvagem, onde a lama, a chuva e o medo são variáveis tão importantes quanto a precisão balística. O conceito de projeto perfeito foi substituído pelo de projeto adaptável. O M16A1, refinado e testado à exaustão, tornou-se o emblema dessa nova mentalidade. Ele provava que a engenharia militar não deveria buscar apenas desempenho, mas resiliência. Com o tempo, o rifle reformado passou a ser mais do que uma correção técnica, tornou-se o símbolo da superação institucional. Soldados começaram a reencontrar confiança na arma. O som dos disparos, antes sinônimo de incerteza, voltou a soar como garantia. O M16A1 agora disparava sob chuva, lama e calor extremo. Ele havia sido forjado pelo erro e temperado pela vergonha. E era justamente isso que o tornava humano, porque, como o homem, só aprendeu com a dor. O fracasso do Vietnã também provocou uma mudança cultural dentro das Forças Armadas. O conceito de obediência cega à tecnologia foi substituído por um princípio mais maduro, o de cooperação entre o homem e a máquina. Nas academias, instrutores começaram a ensinar que a guerra é vencida pela capacidade de adaptação. A frase que mais se repetia nas aulas de engenharia militar era direta: não projetem para a vitória, projetem para o caos. O M16, com o tempo, virou um caso de estudo. Nas escolas de engenharia e história militar, ele passou a ser citado como exemplo de como uma falha pode salvar gerações futuras. A lição foi assimilada com tanto vigor que nas décadas seguintes, cada nova arma americana, do M4 ao F-35, seria desenvolvida com testes extremos de campo, simulações de falhas e envolvimento direto dos soldados. Era o eco do Vietnã, transformado em método. Mas a lição não se limitou à técnica. Ela se infiltrou na política, na psicologia e até na cultura popular. O M16 passou a ser mencionado em filmes, livros e documentários não como o rifle da vitória, mas como o rifle que ensinou os Estados Unidos a cair e levantar. Ele se tornou o símbolo de um país que precisou falhar para amadurecer. Nos bastidores, alguns oficiais mais antigos viam nessa transformação uma redenção. O general Westmoreland, que havia comandado parte da guerra, disse anos depois: "Nós não perdemos o Vietnã por causa do M16, mas o M16 nos mostrou o que realmente significa perder." A frase soava dura, mas era verdadeira. O rifle havia revelado as rachaduras não só do metal, mas da mentalidade de um império acostumado a vencer. Eugene Stoner, já idoso,
assistiu a essa mudança com uma mistura de orgulho e melancolia. Seu projeto original, desfigurado pela pressa e pela política, agora renascia sob nova forma, mais fiel à sua visão do que jamais havia sido. Em entrevistas tardias, ele dizia que não guardava rancor. A máquina não erra sozinha, dizia. Ela apenas reflete o homem que a constrói. A ironia é que décadas depois, o M16 e suas variantes se tornariam o padrão mundial de armamento leve. O mesmo rifle que falhou sob o calor do Vietnã seria usado em conflitos do Iraque, Afeganistão e dezenas de outros países, sempre adaptado, modificado, testado. O que antes fora sinônimo de vergonha, agora era referência. A arma que havia nascido da ilusão se tornava o fruto da experiência. O exército americano aprendeu que o verdadeiro poder não está na ausência de erro, mas na capacidade de transformá-lo em avanço. O M16, com toda a sua história de glória e desespero, era a prova viva disso. Na doutrina moderna, uma frase ecoa nos manuais e discursos: não existe arma perfeita, apenas soldados preparados para corrigir o impossível. E assim, o rifle que um dia representou a falência da guerra tecnológica passou a representar a vitória da adaptação humana. No fim, o M16 não foi apenas uma arma, foi uma lição, um lembrete de que a força real não está no disparo, mas no aprendizado que vem depois dele. O M16 nasceu para ser o símbolo da modernidade americana, leve, elegante, tecnológico, a promessa de uma nova era em que a ciência substituiria o suor. Mas no Vietnã, ele se tornou o espelho do engano humano. Sob a chuva, entre o barro e o medo, o rifle que deveria representar o futuro revelou a verdade mais antiga do mundo. Nenhuma máquina pode vencer o caos sem entender o homem que a impunha. Décadas depois, o som do clique seco ainda ecoa como um lembrete, não apenas do fracasso de uma arma, mas da falha de uma mentalidade. A crença de que a tecnologia é infalível, de que o progresso é linear, de que o cálculo pode prever o medo. O M16 desmentiu tudo isso com o mesmo silêncio com que falhou nas selvas. Ele ensinou à força que a guerra não é uma equação, é uma prova da alma humana. O Vietnã acabou, mas o M16 continuou. E com ele, a lição. A vitória nunca pertence ao que tem o equipamento mais avançado, mas ao que aprende mais rápido. A engenharia se curvou à realidade, e a doutrina militar americana se reinventou. Nascia ali o conceito que moldaria o século XXI, a guerra como adaptação contínua, onde cada erro vira ferramenta e cada falha, um novo manual. Hoje, quando um soldado segura um rifle moderno, seja um M4, um HK-416 ou qualquer herdeiro daquela linhagem, ele carrega mais do que aço e pólvora, carrega uma história de dor, aprendizado e resiliência. Cada peça cromada, cada trava aperfeiçoada, é uma cicatriz herdada das selvas úmidas onde a arrogância tecnológica encontrou seu limite. O M16, que um dia foi motivo de vergonha, se transformou em símbolo da humildade necessária para inovar. Ele ensinou engenheiros e generais que o progresso não nasce da perfeição, mas da queda, e que toda arma, como todo império, precisa ser capaz de aprender com o próprio erro. No fim, talvez essa tenha sido sua verdadeira vitória. O M16 não venceu batalhas, mas moldou mentalidades. Ele provou que o poder não está em nunca falhar, mas em se recusar a repetir o mesmo erro. E é por isso que, entre as histórias de guerra e glória, há um silêncio que pesa mais que qualquer explosão. O silêncio de um rifle que travou e de um exército que, por um instante, ouviu o som da própria humanidade. O clique seco do M16 virou uma oração involuntária, um lembrete para todo homem que acredita dominar o impossível, porque no fim, a guerra e a vida compartilham a mesma verdade. O erro é inevitável. A diferença está no que fazemos depois dele.